Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs. Um bom final de semana, domingo, dia do Senhor, dia de nós participarmos da Eucaristia com nossas comunidades, que o façamos com muita alegria, muita generosidade. Nós caminhamos dentro do tempo comum que vai entre o tempo do Natal e o tempo da Quaresma. Esse mês de fevereiro é o mês em que nós celebramos todos os meses esse tempo do domingo, tempo comum. Iremos começar em março o tempo da Quaresma. Então é uma oportunidade de nós irmos refletindo sobre as consequências do mistério da encarnação. E a palavra de Deus desse final de semana nos fala das escolhas, como nós somos chamados a escolher o bem, a escolher aquilo que é o correto, aquilo que é certo. Evidentemente que supõe uma consciência bem formada. Daí vem toda a iniciação cristã, todo esclarecimento, para que nós escolhamos aquilo que é correto. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos escolhendo o correto e, na verdade, estamos escolhendo o ruim. E, aliás, é um pouco isso que acontece com a tentação. Basta ver no livro do Gênesis, quando Adão e Eva foram tentados, pensaram uma coisa boa. Não tem nenhum problema você desobedecer a Deus, porque você vai ser dono do bem e do mal, né? Você vai ser como Deus, né? E na realidade viram que tinham escolhido o mal, né? Tinham perdido justamente a beleza da vida com Deus. Passaram a ter medo, chega a violência, os assassinatos, quando nós nem sempre escolhemos bem. Aliás, sempre, de uma certa forma, o pecado nos leva a isso. Nós somos levados a pecar pensando que estamos fazendo o bem, né? Que é uma coisa boa. E um pouco isso, um pouco a sociedade vai colocando muito na nossa vida isso. O mundo de hoje é muito assim. Você tem que fazer aquilo que você quer, que você gosta. E, enfim, dizendo que dessa forma você vai ser feliz. E, na realidade, vemos que não acontece isso. Aumenta ainda mais os vazios, a infelicidade, a violência, as guerras. O que acontece que é acolá. Por isso, eu creio que uma das consequências da palavra de Deus hoje, da nossa participação na Eucaristia desse final de semana, deve ser como pedir ao Senhor que nos ilumine para podermos fazer as boas escolhas da vida. Nós, meus irmãos e irmãs, do livro do Eclesiástico, justamente, coloca já de início isso, né? Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu poderás estender a mão. Você escolhe o fogo ou a água. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir, aquilo que escolher. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte, poderoso e tudo vê continuamente. O Senhor tem seus olhos voltados para os que os temem. E ele conhece todas as obras do homem. E não mandou ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Então, o Eclesiástico, um livro sapiencial, ele coloca um pouco que diante de nós está essa escolha. A graça de Deus nos faz ver a melhor escolha, porém, não nos tira a liberdade de escolher o mal, como acontece com muita gente. Só que essa escolha do mal, muitas vezes, é para as pessoas pensar pela tentação que está escolhendo o bem. Eis aí justamente a necessidade da palavra, da luz do Espírito Santo, para escolhermos o bem. Eu creio que as escolhas da nossa vida são importantíssimas, em todos os aspectos, a nossa vocação, o nosso chamado. Cada dia temos uma escolha a fazer, passos serem dados. E é claro, ao escolher uma coisa, eu excluo a outra. E nesse aspecto também, de poder escolher entre o bem e o mal, entre fazer o bem ao outro ou não, também ainda temos muita mistura na nossa cabeça. Por isso somos chamados a nos deixar formar para ver o que realmente é bem objetivo. Vivemos num mundo hoje de muito nominalismo, ou seja, se dá nomes às coisas quando na realidade não são.
Isso acontece muito isso hoje em muitas legislações, em muitos discursos que acontecem na nossa sociedade e na nossa política também. É muito nominalismo, né? Se dá nome de que o bem é isso, né? Que isso que é o certo, enquanto na verdade não é nada objetivo enquanto tal. É muito no achismo, aquilo que eu acho, aquilo que se vota com maioria, e não aquilo que objetivamente é o bem. Eis aí justamente o grande problema do mundo de hoje. É porque nem sempre as pessoas acreditam que tem um bem objetivo. É sempre muito subjetivo. É aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, que é bem, e não aquilo que existe enquanto bem. Por isso a palavra de Deus hoje nos coloca diante disso e nos faz questionar sobre esse mundo de hoje, que está muito achando que aquilo que a maioria quer é o que é o bem. E nem sempre o é, não é? Basta ver que na história da humanidade, quantos que optaram por um certo regime ou certas pessoas na história pensando que era bem, na verdade, historicamente vindo que era um mal danado. Isso tanto perto como longe de nós e tanto historicamente ou não. Quantos males ocorreram na história, mas a humanidade, as pessoas, aquele país ou cidadãos voltaram naquela pessoa pensando que eram bem que estavam fazendo e a história provou que era um mal. Portanto, meus irmãos e irmãs, pensemos bem sobre isso, né? O livro de Eclesiastes nos adverte sobre isso e é um pouco grande problema do mundo de hoje, também do nosso país, né? O nominalismo em que se aquilo que a maioria acha que é aquilo que é bem, é bem. Isso já aconteceu na Alemanha, na época do nazismo também. Então nós somos chamados a ver justamente o que significa para nós, né? O que é essa escolha, como fala o Eclesiástico. Depois, meus irmãos e irmãs, a primeira carta aos Coríntios, não é? Fala um pouco também desse mesmo aspecto, né? Entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria. Não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que estão votados à destruição. Falamos, sim, da misteriosa sabedoria de Deus. Sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Então, lembra aqui a primeira carta aos Coríntios, que ele quer falar da sabedoria que vem de Deus, que no fundo é sabedoria objetiva, e não aquilo que os poderosos, né, é aquilo que o mundo vai colocando, não é? Porque se tivessem conhecido a verdadeira sabedoria, diz aqui a carta de Paulo, não teriam crucificado o Senhor da glória. Crucificaram o Filho de Deus, um inocente, né? E isso acontece ainda hoje, com tantas situações em que as pessoas inocentes, né, estão aí sendo castigadas por tantas questões, não é? Mas o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Sabedoria que vem de Deus. Eis aí, meus irmãos e irmãs, aquilo que talvez o mundo de hoje não goste muito de escutar, de acolher, né? No mundo em que achando que Deus teria ou tiraria a liberdade do ser humano, quando na verdade a revelação cristã nos dá a verdadeira liberdade, a verdadeira sabedoria, a verdadeira vida, né? Enquanto que quando o homem vai apenas, né, dos seus achismos ou daquilo que a maioria acha que é bem, nós vemos como tem acontecido na humanidade. Uma revolta atrás de outra, uma divisão atrás de outra, situações as mais complexas e mais difíceis, né, onde as pessoas não são capazes de conviver pacificamente. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a Jornada Mundial da Juventude, em julho do ano passado, e lembramos que os milhões de jovens estavam aqui, mesmo com grupos, né, que tentavam provocar, né, violência, ou então tentando muitas vezes vilipendiar objetos sacros, ou então questionar caminhos de igreja. No entanto, a resposta foi sempre de paz, de tranquilidade, e a violência foi zerada naquela semana, né? Justamente nós vemos, meus irmãos, com tudo aquilo que existia. Claro, desconforto, filas, problemas mais diversos, mudanças. No entanto, quando se traz no coração essa sabedoria que vem de Deus e se opta pelo Senhor,
nós vamos saber também viver, claro, consciente do que se tem, das reivindicações e tudo mais, mas sem provocar a violência ou o mal, né? Escolhendo o bem, né? Eu creio que aí está justamente, meus irmãos e irmãs, sinais que estão à nossa frente, que a gente saiba enxergar isso. É claro que as pessoas que estão fora da igreja, não escutam o evangelho ou são contra a gente, jamais enxergarão isso ou não querem enxergar, porque isso significaria mudar de vida. Mas nós que caminhamos na fé, somos chamados a ver esses sinais e a ver como justamente, né, no meio de tanto nominalismos hoje, nós queremos escolher a sabedoria que vem de Deus e procurar o bem, né, que o Senhor nos quer para nós e andar por esses caminhos, né, que, aliás, é um pouco aquilo que o Evangelho desse final de semana coloca para nós. Sim, nós continuamos o Sermão da Montanha, estamos no Evangelho de Mateus, né, capítulo 5, e Jesus vai dizer, na primeira parte da leitura do Evangelho, que ele não vem abolir nem a lei nem os profetas, mas dá o pleno cumprimento, né? Ou seja, não veio tirar nenhuma vírgula, nenhuma letra, né, para que tudo se cumpra, né? E que quer levar as pessoas a observar isso. E quem ajudar as pessoas a observar isso é uma pessoa que vai ajudar, né, justamente as coisas de Deus. Mas quem fizer o contrário será o menor no reino de Deus, não é? Então, ou seja, Jesus fala de obedecer aquilo que a palavra nos coloca, que é a palavra objetiva do Senhor, não é? E ainda fala Jesus, né, aqui no Evangelho, que o homem novo, esse homem novo chamado a viver o Evangelho, ele não só não pratica o mal, mas também as suas intenções não são más. No seu interior é o bem. Vocês ouviram que falar não matar. Eu, porém, vos digo que aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu de julgamento. E assim vai aquele que traz o ódio no seu coração, de querer fazer o mal ao outro. Não é? Se tem alguém contra você, ou se está contra alguém, antes das tuas ofertas no altar, vai se reconciliar primeiro. Fala também do adultério. Fala também, ouviu que se foi dito na lei, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quem olhar já com desejo de adultério, já cometeu isso no coração. Então, saiba que o teu olho e a tua mão não pode levar-se a pecar, que você saiba renunciar a isso. Claro que não é para você arrancar fisicamente, mas na ocasião te leva a pecar, né? Te leva a viver assim. Também fala quem se divorciar, dê-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que isso pode ocasionar, lembra que o Evangelho, né, a pessoa entrar no adultério. Por isso, né, não se deve, né, levar a pessoa, né, justamente a esse tipo de desunião. Né? Porque quem se divorcia, sua mulher, a não ser por causa de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. Esse caso, como uma mulher divorciada, comete adultério. E por fim, fala do juramento. Não jurarás falso, mas cumprirás teus juramentos. Eu vos digo, não jureis de modo nenhum, não é nem pela tua cabeça, nem por Deus, tudo mais. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Então, meus irmãos e irmãs, participe da missa desse final de semana. O texto da palavra de Deus fala de escolhas. E de escolhas deve estar muito claro no meio de nós, no meio de um mundo nominalista como é hoje, e nas intenções profundas do nosso coração, que você sabe quais são. Mas é que quem está fora não sabe qual que seu coração está pensando, que tem lá dentro nos seus desejos, mas você sabe diante de Deus. Peça de ter um coração purificado, transformado, renovado, que sabendo das suas fragilidades, procura viver os caminhos do Senhor com alegria, com generosidade. Ao participar da missa, que o Senhor te ilumine para fazer sempre boas escolhas para a sua vida e para a humanidade. Meus irmãos e irmãs, um bom domingo para todos. Domingo de paz, de participar da missa, escutar a palavra de Deus, de caminhar no Senhor. Tem uma semana em que a palavra de Deus ouvida, né, ilumine a tua vida, possa cada dia ir ruminando no seu coração essa palavra tão rica e tão importante nesses dias e nesse final de semana também, né, para que sempre volte à tona, né, como eu estou escolhendo, quais são as minhas escolhas e como ter as intenções mais profundas do meu coração colocadas em prática. Bom domingo, boa semana. E Deus vos abençoe e vos guarde em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.